Boa noite, meus amigos. Boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui um estudo bíblico a partir da passagem conhecida como o discípulo do caminho de Emaús. Uma passagem que eu me identifiquei muito, porque eu acho que ela reflete muito a realidade nossa aqui enquanto estudantes aqui do Seminário do Sul, e aí também a liberdade de readaptar o título como os discípulos do caminho da colina. Bom, o texto que a gente vai usar é o texto de Lucas, capítulo 24, o finalzinho do Evangelho de Lucas, dos versículos 13 até o 35. Eu usei como referência aqui a versão da NVI. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém? Desculpa. Naquele mesmo dia, um deles, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia depois que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Bom, primeira questão, a gente precisa contextualizar o que está acontecendo no momento dessa passagem. Quando fala assim, naquele mesmo dia 2 estavam indo, quem são os dois? Os dois são discípulos de Jesus, que acabavam de presenciar todo o martírio pelo qual ele estava passando, todo o sofrimento pelo qual ele passou, e a sumária execução dele em morte de cruz. E esse é mais ou menos o prelúdio de toda essa história. Logo depois da sua morte, o comecinho do capítulo 24 vai dizer que as mulheres vão até o sepulcro, enquanto o sepulcro vazio, tem a visão de um anjo, o anjo fala que Jesus ressuscitou. Simão vai para verificar, Simão Pedro vai para verificar se realmente isso aconteceu, se cumprisse as Escrituras. Só que ele não encontra também Jesus, ele só encontra o túmulo vazio. Isso daí é mais ou menos o que está acontecendo nesse momento. Corria esse boato da ressurreição. Só que os discípulos do caminho de Emaús, muito provavelmente, não se deram conta de que o boato era real. Talvez eles estivessem no processo que muitas das vezes nós mesmos praticamos. Estavam retomando suas vidas. A gente tem o caso dos outros discípulos que retomam sua vida no Mar da Galileia, voltam a pescar. E Emaús, uma cidade próxima de Jerusalém, 11 quilômetros. Se você considerar 11 quilômetros, historicamente seria uma cidade perto, eles estavam voltando para retomar suas vidas. Por que retomar suas vidas? Porque talvez eles estavam sentindo falta daquela esperança que Jesus vivo, o Messias vivo, trazia para eles. Porque talvez a esperança deles tivesse depositado em algo que não estava muito certo. A falta de esperança deles, talvez, no caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Talvez no caminho, naquela conversa, eles estavam dialogando muito com o que a gente dialoga aqui, dentro de sala, quando está a caminho de casa, nas caronas que a gente dá um para o outro. Aquele diálogo: poxa, rapaz, aquela aula, será que é isso mesmo? Poxa, mas
Desde cedo eu aprendi que era uma coisa, logo o professor fala que é outra coisa. E talvez esses diálogos retornem para os diálogos que nós temos hoje. E aí por isso os discípulos do Caminho da Colina, né? Porque eu me identifico muito com os discípulos do Caminho de Emaús nesse sentido. Então o que se passa? Se passa que Jesus morreu, se passa que a ressurreição não é um fato ainda tão concreto para que todos possam crer, e se passa que esses dois discípulos especificamente estavam confusos com o que estava acontecendo, estavam sem esperança. E aí, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E o versículo 16 é importante que diz: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Nem mesmo nós temos a unidade do que cremos. Você percebe que eles não simplesmente conversavam, mas discutiam, como se um tivesse um ponto de vista e outro tivesse outro. Talvez um diria assim: ele é realmente o Messias que vem implantar o reino de Deus, e o outro esperava o Messias davídico que fosse vencer pela espada e libertar o povo pela espada. Então você vê que muitas das vezes nós também nos colocamos como discípulos de Emaús e não temos unidade do que cremos. Cremos no Jesus que ressuscitou, mas muitos creem no Jesus que vai nos conduzir para uma glória além, outros creem no Jesus que vai nos conduzir para uma implantação do reino aqui, terreno. Então, a falta de unidade talvez dificultasse que eles pudessem enxergar quem realmente era Jesus. E aí a gente se preocupa muito com as falsas crenças também, né? Justamente por causa dessas falsas crenças que a gente cria de que Jesus é aquele ser totalmente divino, a gente não consegue enxergar como Jesus de carne e osso se manifesta para a gente. E muitas das vezes a gente que só quer crer no Jesus de carne e osso, quando tem uma manifestação divina dele, ignora isso, torna isso como uma coisa da psique humana, fala que isso daí é a pessoa está em transe, fala que é coisa. Então, as nossas falsas crenças de querer anular sempre, ou é divino ou é humano, às vezes dificulta que a gente possa também reconhecer quem é Jesus, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com eles. E olha que interessante, a misericórdia de Deus sempre dá para a gente a chance da gente refletir durante a nossa caminhada sobre o que temos conversado, sobre o que temos discutido. Porque Jesus pergunta para eles assim: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aí é um convite para meio que uma introspecção, para a gente fazer um momento meio introspectivo, né? Sobre o que nós temos conversado enquanto caminhamos. E aí, enquanto caminhamos durante 4 anos, o que nós conversamos? O que nós aprendemos? O que nós discutimos? Para ver se realmente estamos aptos a ver Jesus quando estivermos face a face com Ele. Talvez esse momento já até tenha acontecido e a gente não tenha se dado conta. A gente nem ao menos consegue enxergar o verdadeiro Jesus se a gente não tiver esse momento de refletir para pensar: será que estou diante de Jesus? Será que estou diante de uma situação na qual Jesus se faz presente? Por que a gente está triste, né? Porque é o que vai dizer o versículo seguinte: que a tristeza deles, o rosto deles se entristeceu, eles não conseguiram reconhecer o Mestre. E aí vem uma outra questão. Tudo isso, as falsas crenças, as discussões que temos, a falta de uma unidade, a gente se entristecer com a falta de esperança que a gente põe às vezes num Jesus que não é o Jesus que é o Jesus real, tudo isso modifica o que nós ensinamos. E o versículo 18 vai dizer: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Isso é importante para a gente pensar. Será que a gente tem tido humildade no ensinar hoje em dia? Porque a posição de Cleópatra me parece uma posição de arrogância, do tipo: onde é que você está com a cabeça? Você não sabe o que aconteceu por aqui? A gente vive num mundo tão polarizado, num mundo tão plural, que a gente tem que saber, na humildade, reconhecer que as pessoas são diferentes umas das outras. Saber reconhecer as limitações das pessoas. O fato da humildade e de ser uma coisa tão plural está também no que Jesus deixa de ensinamento, onde ele pega das mais diversas pessoas, das mais diversas classes, para compor o seu ministério na Terra. E aí uma outra pergunta: será que a gente está ensinando a verdade? E aí até uma pegadinha, porque será que a gente está ensinando a verdade verdadeira, ou a verdade que nós cegamente acreditamos que é a verdade? Porque Jesus dá essa oportunidade para os discípulos. Ele pergunta: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Então, nesse momento, não tem mais a figura do Messias. Eles já não mais reconhecem Jesus como Messias, como Cristo, como aquele que havia de ressuscitar, porque a fé deles, a esperança deles numa crença de um Messias, talvez, que venceria e libertaria Israel da opressão pela espada, não se cumpriu.
Então o que eles ensinavam é que Jesus era simplesmente um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E vai continuar dizendo que os sacerdotes o prenderam, condenaram à morte. E em quem nós temos depositado nossas esperanças? Porque é importante que Cleópas nos conduz a pensar que somos tão Cleópas quanto ele. Porque ele diz, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Cleópas desaba nessa frase dele, que a esperança dele estava que Jesus ia libertar Israel agora, naquele momento. E a gente tem essa cultura imediatista, uma sociedade, uma comunidade imediatista, a gente quer o agora, a cura é agora, tome posse, essa visão positivista, como a gente ouve sempre aqui na aula, professor, na aula, essa visão positivista que determina que tudo isso. E aí nos traz essa falsa esperança, essa falsa crença. E aí, isso vai conduzir a gente para precisar ouvir Jesus novamente. Porque Jesus dá essa oportunidade, ele reensina para aqueles caras que caminharam com ele mó tempão ali, cara. Ele reensina quem é Jesus. E ele vai dizendo, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, começando por Moisés e todos os profetas. A gente precisa retornar para quem realmente era Jesus, para quem realmente é Jesus, para o real propósito de Jesus enquanto Filho de Deus. E aí a gente precisa voltar com humildade e reconhecer que a gente não entende nada. E isso talvez facilite passar pelas famosas crises que muitos de nós, graças a Deus, não tivemos na corrida. E precisamos ter vontade de ouvir cada vez mais a voz de Jesus. Porque muitas das vezes as vozes que manifestamos como se fosse de Jesus, como se fosse de Deus, são na verdade os anseios que nós emotivamente queremos responder com nossas próprias palavras. E a gente fala, é Deus que está falando. Então, na verdade, é a gente que está manifestando para a gente mesmo aquela resposta mais doce que a gente quer ouvir. E quando encontramos Jesus, já entendemos que estamos tristes, já entendemos que a gente realmente tem dificuldade no que a gente tem ensinado, a gente já entendeu que a gente precisa ouvir Jesus, eu acho que a gente já começa a se identificar um pouquinho com os discípulos do caminho de Emaús. Mas então, agora que eu estou no caminho de Emaús, Rodrigo, e eu me identifiquei com os discípulos que não conseguem reconhecer Jesus, quando eu reconheço Jesus? Quando eu encontro Jesus? E aí eu acho que é a parte mais bonita dessa película, que é assim, Jesus, depois de passar para eles todo, rever toda a escrita da Bíblia com eles, explicar para eles de novo o que era o projeto de Jesus, ainda assim eles não conseguiram entender. Ainda assim eles não entenderam. E aí Jesus, quando vai adiante, parece que já tem alguma coisa florando no coração deles, como vai dizer mais à frente o texto, o coração deles começa a arder, eles falam, não, fica com a gente essa noite. E aí vem, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Algo tão simples, né? Partiu do pão. Não precisou curar ninguém, não precisou ressuscitar ninguém dos mortos, não precisou ele mesmo esticar chagas para que ninguém tocasse para ver quem ele era, assim como Tomé fez. Simplesmente partiu do pão. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Então muitas das vezes a gente busca Deus naquela visão e Jesus naquela visão tão divina, tão sobrenatural, tão miraculosa, quando Jesus está nas coisas mais simples, como partir do pão, como ser apenas um ouvido para quem precisa falar, como ser apenas um ombro para quem precisa chorar, e a gente está nessa busca incessante de um Jesus sobrenatural, de um Deus sobrenatural, quando a parte bonita e que nos aproxima tanto de Jesus é o Jesus humano. Em alguns casos, o encontro com Jesus, no mais simples gesto e na mais simples mensagem, expõe a mais forte imagem de Cristo. Aquela que faz você mudar o seu caminho, porque foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles estavam indo a Emaús, depois do encontro verdadeiro com Jesus, eles querem voltar para Jerusalém. E se você olhar o texto inteiro, você percebe, em nenhum momento eles se referem a ele como Cristo, Messias, ungido de Deus, nada disso. Mas depois do encontro, eles voltam para Jerusalém para dizer, o Senhor ressuscitou.